Dicen por ahí que loco me volví, pues siempre hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que loco he de morir. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? El mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y si olvida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida me entregó. Dicen por ahí que el loco es de morir, el loco de morir. Feliz sábado, amiguita. Um sábado doce assim aqui, com roupa e sabor de Cristo Jesus. Senhor, te clapa na nossa costa maravilhosa, amiguita. Dia mais, tá? Nós estamos agradecidos imensamente, Senhor, pelo sábado doce aqui. Um sábado de aleluia. Um sábado, Senhor, que a minha bota vai ser a nós mais, para a minha bota mostrar nós costas. Kopi biar nós não para quieto ribaje, pero abot vai mostrar nós essa aqui não. Passando aqui nós por comprovar tudo o qual que tá bom, tudo o qual que tá agradável tempo vista, Senhor. Danke dia mais que botar junto conosco, danke dia mais que botar cuida para nós, Senhor, para somar nós saco de saque porque para cada de boiuno. Senhor, danke para tudo o que vai pintar para nós. Danke para o qual não, Senhor, nós sabemos receber de abo e com o piano nós não para quieto mês com grande e maravilhoso a vontade de nós vista. Danke, Senhor, para meio de bom espírito que está guia nós todo dia de novo e que a vontade que mostra nós como para nós viva a vida que abo a prescrever para nós for de no princípio. Senhor, danke dia mais que você cuida para nós. Danke dia mais que nós porta parte de bo reino, para somar nós está assim, e o qual não coaba está pedindo nós. Danke, Senhor, dia mais para tudo o que vai brindar assim para nós. Danke, Senhor, dia mais para a vida que nós portamos bom. É constante e maravilhoso que a bini está assim de nossa vida, que em verdade nós não está para quieto turbiar, Senhor, Kiko abo que oferecer a cada de nós. Pero, Senhor, danke dia mais. Nós estamos agradecidos. Não passamos nós está digno de nada, pero simplesmente passamos abo tá bom. E ora abo tá bom, você está pondo que nós porta milhão gente não. Passamos nós está seguir abo. E ora nós está seguir abo, sabe que significa que nós portamos uma vida em Cristo Jesus. Danke, Senhor, nós estamos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um feliz dia, minha irmã. Para mim, orado assim que passou uma. Tem coisa que já está. Você, se possa pegar o beijo aqui.
Seguro. Danke, Senhor, para a graça, amor, na vida. A minha, minha irmã, kita sabe de como está de sábado e aleluia. Para mim, seguro, para sombrar. Para ter costa com o Senhor, para mostrar todo dia de novo. O bibia não está para quieto, né, gente? Então, a mim também mostrar isso aqui. A namorada assim aqui. Agora kita 8h29 kawan. Kasi mitari 9. 8h21. Então, que vai mostrar a coisa aqui. É essencial para nós por reparar o que está passando. Se por reparar a ave, é isto. Ok. Sim, é essencial para nós por reparar o Senhor que mostra nós a mim. Então, pensei, nós também a ave em Éxodo. Mabisabo awe lo may babisabo tadi kong luna di Marte aqui da sinadushi pa ano. Anto nota pa sombra ko tadi luna aqui bo servido tadi fiesta pero minta wari ma siya que party ya kumisa acaba que con Dios que para cada uno de nós pero sí lo cual é importante para mim para mim mostrar par de assuntos aqui. Então, você é povo de Israel aqui. Ora como está papo de luna, etc. É povo de Israel aqui é hopi cos com a poracinha cerca de Deus. Ora como mira bom, vai estudar a Bíblia bom, botar para ora com Abraham abini padilanti, ora vou mirar com Jacob abini padilanti, Isaac abini padilanti. Cada vez, ora ele chega na Abraham, ela bisa Abraham que também está bodioso, tá corda? Então, ora ele chega na Isaac, ela bisa Isaac, esta é Deus de Abraham. Ora ele chega na Jacob, ela bisa Jacob, esta é Deus de Abraham e Isaac. E verder ora como mira na outro patriarca na minha riba e nação na bisnanco é Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Então, se bori para bom, até ora com Moisés a menina Bert com Moisés a 30 e a amada de Moisés e não Deus a hasi sumes conheci na nação na mundo completo e não pode mirar aquela vista da quem está para sombra tudo outro caminho lá cada vista Deus e sabe Deus então que está passa e nação não está vindo com a comissa cada vez ora com não está topa ou não está mira ou estão com Deus está assim para meio de de outro patriarca não é não está para donar Deus é nome de maneira tapi se bota El Shaddai Deus está El Shaddai pessoa Deus está Elohim pessoa Deus está Tishri que mais não bota que dá tudo em nome não está para donar Deus ora que Deus chega cerca Moisés Deus avisa Moisés que a mita é um comita onde o mire de chamada de Moisés no versículo 14 de Éxodo 3, se avisa, Deus avisa Moisés, a mita é um comita, e ela avisa, assim na bom mês de visa e uma de Israel, a mita a mandar-me cerca boso, que me e na ela começa a declarar no mundo completo de quem está. Então, ora mire para in the beginning, tá, me meti quando visa, na minha vaca meti né. Tem plástico, uma saca, também que eu bisabo in the beginning. Então, se bori para bom e nana, pode vai mirar com caminho para ir in the beginning e tá caminho com Deus a papia. Ora bori para em Gênesis 1, pode vai para com Deus a papia, pelo menos
9 bia sinta mas ya passa ma conte tabata basta ma conte tabata basta no ata mais comer 9 bia pelo menos 10 pico bota que da mira eu vou ver da versículo 1 bota que da mira na princípio Deus a crea na versículo 3 e ora e Deus avisa. Después vamos a leer para Dios a separar a luz, Dios a llama a luz día, e ora e Dios avisa, e ora e Dios avisa, trove Dios a llama e firmamento cielo, e ora e Dios a mira que está aqui estava bom, e ora e Dios avisa la terra produce vegetação, e ora e Dios a mira que está aqui estava bom, e ora e Dios avisa la gatin luz na firmamento. Então, agora Deus a põe no firmamento e o cielo não para dar luz e terra e luz e terra. E agora Deus a mira que essa aqui estava bom. Agora Deus a visa lá que água na abundar. E agora Deus que mentur caminha para que mira basta rato quase 30 e pico via para mira e agora Deus. De com para sombra aqui não in the beginning na começamento lo que quero mostrar nós aqui não lo que quero mostrar nós aqui não que estava da trata de Deus da Deus a hasi até que tu fala para mostrar uma coisa aqui não me mostrar aqui não in the beginning bota mira criação bota mira aqui não com luna tá tuma de solo então, assim aqui é possível a noite com o trabalho. Que mendi in the beginning, turco estava Deus. Então, o que bisaba aqui não? Que Deus a estabelecer turcos. Então, depois da Bíblia, bota mira, em Galátia, em Coríntios, etc. Bota que mira, em Colossenses, bota que mira, camina e ora e Deus ta bisa, a Bíblia ta bisa, que turcos abini, para meio de Cristo Jesus. Então, o que bisaba aqui nana? Que Deus a estabelecer turcos. Então, para meio de Cristo Jesus, turcos a seguir bem na existência. Que mendi Deus a trove é arquiteto, é brain. Então, Cristo é uitvoerder junto com Deus. Então, eigenlijk se você estuda a Bíblia, é bom. Você vai mirar que Deus mesmo cria turcos. Então, para sobra door ku Cristo abisa ku eta vai offer su mes que mendi fungi como sacrifício é sacrifício vivo para a humanidade que Deus passa turcos de nome de Cristo Jesus. Então pensei Cristo tabira é rei de reina de turcos de universo de turcos. Então eu vou por compreender também para que como se coita também o biblia gente tá brua costa de outro so nanta que é parte aqui então nanta que Juan 1 bimbisabu kuba mire ta Cristo mestre Deus soma Bíblia ta bisa aqui nanang kuna princípio e palavra ta carne palavra que men nanta que costa volto não pero é co emissari jeca aba so ta coisa nanta base com né aqui para trai agenda escondi. Então, o piano também está caído em Jecaba e na loqueda de Jeta, a medicina no mês não vai estudar. Então, ora para nós estudar, te conar que também passa. Mas aqui na não mira, bom claro, que ora que Deus a cria turcos, então, me podemos hasta primícia. É a única coisa que Jesus ajuda na criação com ele, estava gente. Tapi se Deus avisa e laga nos van forma gente crea gente conforme nossa imagem e semelhança. Tapi se Deus avisa coisa, pasoma inanan Jesus estava diretamente envolvido. Vamos mandar pero opiende, todo quando nós estudia a Bíblia, nós estudia a parte hebreu, etc, nanta papel lo qual ku na atendente bim bisa na fechikiku na qua zona de na oreia maneira coloque missa. Então, ele na hora que está cinta da igreja, diz para cinta aí na banque. Então, cada vez ora predicador, ora pastor, bisa costa, anda grita ya. So, hora que tem bianta, lu bisa amen, anda grita ya, anda bate mama nende louco, bisa preach it.
caminhamos também, está predicando, sangue e louco, você não sabe mês. Passou uma você mês, não está estudia. Então, agora vai estudar, tur e buquinan de primeira hora, né, que não está bisa, para você estudar de Helena White, então você vai reparar que é a única coisa que Cristo cria, Jesus cria, junto com Deus está humano. Então, está netamente para a humanidade, Jesus sabe morrer também. Que é constante klopt als een bus. Ela cria, junto com sua tata, e gente, humanidade, então para a humanidade, ela bem morrer também. Então, ayer me atende pastor da papia, quando se é coisa aqui, bom, tá cabe compreender, passou com homem, temesta Deus, ela vem representar seu mês, tra corpo especial, em que sua mesa de país não morre, então ela chama sua mesa Jesus. Que me diz, ora, você atende tipo de coisa aí, você bisa mira, colheu apostasia, tapai, que então, não tá papi coisa aqui, riba tranquilo, que me nada não passa. Permita bisabo meu irmão, e coisa aqui, tá agenda não escondi, então, você vai reparar, então, tá pensei de Marco 2, você mira, se você pone Marco 2, me tá com agora que pabo, então, você vai entender que Jesus está bisa aqui na. Então, wag den Bible ti hobi passagem para os que viram bes. Pero se você não estudia, você quer não clacalos. Den Marco 2, então vai com agora que wag também. Den Marco 2, aqui 27, Jesus está bisa nang. Sabata poni pa gente e não pa sábado. E não gente pa sábado. Assim na com eu de gente da Senhora, então atende que tá bisao. Se hasta de sábado também. Tem paquico Jesus sabe se coisa aqui. Com eta eu de gente da Senhor hasta de Senhor de sábado também. De com eta bisa hasta de sábado também, passou uma sábado aqui está estabelecido para su tata for de na comienzo. Ora que Deus estava também está criar. Então, de 6 dias, ela acaba, ela visa tu costa, está perfeitamente bom. E de 7 dias, ela sossegar, como um exemplo, se tu és aqui não. Então, de mês, hora com Jesus, vou falar no espírito de profecia, Jesus fez o mês up, como o sacrifício vivo, ela avisa, e ora e nanan, Deus passa tu cospe, unta hora com Jesus a morrer ressuscitar, mas não hospitaleza de Mateus 28, e ora turcos abai a tur autoridade a caibau de Jesus. Não. Jesus essa aqui foi hora que ela bisa que ela vai entregar sua vida para a humanidade. Então, inanan Deus a otorgar turcos na tia. Então, tá pensei e abrir a ora e Senhor hasta de sábado. Tá pensei e tá parar assim aqui. Estudia Bíblia hebreu. Então, bem compreender coisa, então, também sim, que é não tem verdade, real, mas uma salvação, tá bem diu não, lesa a trove, Juan 4, versículo 23. Então, você compreender coisa aqui, bom. Então, agora, nós estamos back, então, botar não, maneira me está, que me agora que botar ganhando, ele é por tempo assim, da igreja, para o tempo, se é costa maneira me está, agora botar na maneira me está. Então, agora, me também mostrar, nós também em Éxodo back, então, para o mira agora Kiko está sucedendo, como também sabe, de assunto, de me estar contento, com eigenlijk a me estar botar of me estar ende com a Nancy, den luna de março. E não vou lançar de luna de março e abril, está super bendicionado. Então, me também explicar o dico. Aqui que eu tabisa aqui na den Éxodo 13, eu tabisa nós é hora Senhora Papi com Moisés, visando santificar para mim tur primogênito, e promeio com nasce de tur matriz entre a Yuna de Israel, tanto de gente como de bestia. Essa aqui está pertenece a mim. Aqui na minha página clube. Cada yuku abotini awe. O promeio homber ta bo primogênito.
Então, está vira automaticamente primogênito de Deus. Corda é coisa que bom. Automaticamente, vou prometer um homem, tá é primogênito de Deus. Então, vou pedir nossa lesa com ele, então, precisa comportar que Deus a proteger Caim, hora que ela mata Abel. So, Caim estava mais grande que Abel, estava o homem mais grande. Então, Abel estava o homem chiquito, pero é a oferecer o sacrifício que Deus estava aqui de verdade. Então, o que está apontando na mesa de com e hora Deus está proteger Caim, caminha Caim mata seu irmão. Te Caim avisa sua tata, avisa Deus, aí que está de Deus, verdade? Como vou mirar, ela avisa Deus, a mim está guardado de meu irmão, então, passou Deus está avisando com sangue de meu irmão a drama de babo. Então, ele está pedindo proteção, você está avisa Deus, agora que não torna buscar me com mata, então Deus está protegendo, ele está apontando de comportar, pero a trove Deus está Deus de princípio. Então, está pensando, mas essa coisa que para compreender que está avisado, para santificar para mim, tur primogênito. Caim a cometer blunder. Caim a cometer assassinato, matando seu irmão homem. Pero Caim aqui não está o protegedor de Deus para que outra nação, para turco, também de com para sobra Caim estava primogênito. Então, ora para primogênito, não está interessado quanto coisa por assim, mas para que primogênito assim. Então, essa que Deus quer mostrar, percebe para mira, Deus está Deus de princípio, primogênito. Então, se você para bom, que está passando aqui nana, está papiando aqui nana de Eyunan, agora pode bisa santificar para mim tur primogênito. É promeio que nasce de turma matriz entre Eyunan de Israel, tanto de gente como de bestas, isso aqui está pertencendo a mim. Aqui na Deus só estava da papel de gente mulher, que me se botar promeio mulher, e não estava primogênito, e o homem estava primogênito, que tu vai, tá para nós compreender que está aqui bom. Bom, para sombrar, e o homem tem a ordem de chamar para, eigenlijk, estava da cabeça de casa. Então, e mulher, e gente mulher, da glória de gente homem. Que me não está nada de discriminação, isso aqui está. É ordem de Deus, isso aqui está. Então, pensei, ele homem, é primogênito, e que me diz, ora que o homem nasce, é primogênito automaticamente. Então, esse aí estava para Kiko, que Caim não guarda matar. Então, de dois motivos, Caim a cair de geração de gente não cair. Então Deus quer mostrar o na geração de Caim. Então eu vou mirar aqui que tu vai seguir sali a fogo. Então eu vou estudar a geração de Caim e vou também mirar com maldade a seguir crescer, virar coisa que te awe ou piano não que compreender. Se Deus acaba com Caim no momento Deus vai contra de su mesmo, contra de sua palavra, contra de seu princípio. Então Deus está Deus de ordem, Deus está Deus de princípio, Deus está Deus de amor. Que me diz Caim também é segunda oportunidade. Passamos a Bíblia, nós estamos lá com nós aqui, nós assim malu, nós assim aqui, nós está homem, mulher, comportamento, por aí, a segunda oportunidade que Deus, Caim também é ele. Então esse aí é dois princípios na língua qual Deus não amata Caim. Mas como maneira está mas ele se para poder compreender o que está passando. Então, aí, esta sigue Moisés está pisa pueblo, corda o dia aqui e riba qual bolso sali fora de Egipto, fora de casa de esclavitud, para sobrar com man poderoso, Senhor, a saca bolso fora de lugar aqui. E bolso não me se come nada que tem sur de adem. Riba o dia aqui, tem a luna de Abib, bolso tabai sali. E los oso ora Senhor ribabo na terra de cananeo, veio, eteo, amoreo, veio, jebuseo, qual é a hora na botata nan de dunabo, terra com tem leite e mel na abundância, posto mestre guarda esse bicho aqui,
tem eluna aqui. Eluna de Abib aí, tá eluna, não tá usa, não tá chamar luna de Abib, luna de Adar, Nisan, que tá março, abril. Você me bisabo, vida sempre bom, que me digo manase de temporada aqui. De com, passou uma tá eluna aqui, então para me bisabo mais claro, riba é de 15 dias de Abib, de Nisan, de Adar, Deus a saca o pueblo fora de Egipto. O que significa isso aqui? Éxodo. Agora, Éxodo significa literalmente liberação, deliverance. Liberar o pueblo fora de garra de injustiça, fora de garra de ladrão, fora de garra de matador, fora de garra de confusão, lo qual que tem na Egipto. Tudo isso aqui não é começo. Então, eu orei, o que passa? O pueblo, dor que estava cautiveiro mais que 430 anos na Egipto, na roupa e costume de Egipto. So, quando eu vivendo 400 anos na, pode eu viver na local que é rei, né, faraó, não de tempo da bisabo. Da pensei, na lubida você também. Agora você que lê essa batalha no começamento de Éxodo, na notava tá conhecer você, tá quando que na notava tá conhecer você, so Bíblia para pimenta bise assim, quando na notava tá conhecer você, não, na cultura quando Deus se botou banda, passou na Egipto, tá faraó, etc, tava tá reina. Me tem par de documentário mawak, caminha com hora com não tava na Egipto, aí na hora que tá difícil, me também vai para cima me com ele, me tá mostrando mana. Bota mira ku dentro e cueva nang ku tati na Egipto e ter camina nang ku na cana ku na a sossegar marcha etc para ir terra para ir e la mancora etc ir terra primiti bota mira tur camina e nandi Egipto na tur nang ku ta viva inana tor ku stena ora bota um estrangeiro para viver na Egipto bota caide e vega de idolatria e pasombra ta esse Egipto não estava bom nem je não tem Deus para turcos todo tipo de Deus não tem então onde Deus não tem tava Deus semerami sata kiko é moeda tanto bota mire natur cueva não tava capa tamira é mesmo Deus moe os humanos assim aqui tá vai bini cara ventana em banda não tava adorar a pessoa sem Deus não tava querer que estava Deus de fertilidade que men no amúnculo no amori então ora mira é paisagem tá tinha cobaden de croatan ku altar que quando na atrás de croatan passou tava querer de Deus moe aqui então querer de fertilidade não tava querer que ora não vai de croatan vai esconde vai viva nunca não morre sempre não viva então esse tava dia motivo não para Kiko que tem esse tipo de coisa aqui na Egipto então aí Moisés está pensando isso aqui então que está pensando ora quando antigo sali que men arriba dia 5 dia de Abib você vai sali que você vai liberar todo é man poderoso de Deus ante man poderoso de Deus nada vai miracos que não não por compreender que quando vai suceder ante Deus lo dona não tur e miel que o gente lo contra tá de com e ori Deus escolhe net Israel você sabe quando aqui tudo parado em Bíblia tá tem hope de na me wako mi tamira mamar que viagem na makai riba cheki den Deuteronômio 23 botei mira motivo não para Kiko passou aí malesa pabo Heteo nang Amoreo nang bota mira na versículo 5 Heteo nang Amoreo Heveo Jebuseo etc Esta pode de com Deus está chama o pueblo aqui de com tá nete pueblo de Israel de com é pueblo de Israel de sons coi vai me tá donado dia contesta na aqui nada então agora me dei papo cubo de Amonita nenhum Amonita nem Moabita não mais drenta a assembleia de Senhor versículo 3 de Deuteronômio 23 está sigue bisando nenhum nem descendiente não ni tena é de 10 geração não mais drenta a assembleia de Senhor para sobra não abin para contra cuboso cu pão e água na caminha
ora boso a sair for de Egipto. E passou a contratar Balaam, outro Deus falso, e um homem de Beor, for de Petor, na Mesopotâmia, para maldicionar. Mamira, essa aqui estava é Amonita, não, e nem por meio, como tem não? Moabita, não. Você estava aí, dois cabas com manabo, para compreender, e o qual, quando não há de dar comida e água, essa aqui significa que não uma posada. Agora, na Bíblia, na Isaías, o Senhor está donando profecia que ele vai cumprir. De Mateus, etc. Ora, ele está passando um homem bem taibão, então estava samaritano que ajuda o homem, lante, etc. Den Isaías também mostrava que ele bisa pediu água bonona, pediu de comer bonona, me estava na prisão bonona visitar, etc. Isso aqui não torta princípio de Deus. Aqui não Deus está mostrando bisa não que nem habita aqui ni amonita aqui não hace aqui que me aqui não estava tem princípio de Deus dentro do coração. Então, comportar agora que Deus lo por escolher aqui para seu povo. Então, o povo de Israel, mas agora que Deus está na natura para escutar. Então, agora que Deus avisa na enqueta para meio de Moisés, na natura avisa na assim que vendem coro na zona. Tem fé, tem sonido de palavra, já? Tem coro, né? Mas avisa agora. De tono, né? Tem unísono na avisa essa aqui. Então, e não está caminhando com Deus a tomar Israel como seu povo escolhido. Então, eu vou assim aqui para compreender que texto aqui que visamos. Então, agora aqui quando eu de riba é de dia 5, pode encontrar uma masali que sei também, talvez você me diz algo, tenho que estudar. Agora eu vou seguir ler essa caminho mitad agora aqui de Éxodo 13, bom, nota bem aí. Para bom ele pode um banco me de número então agora me está comprovado de número que me andi dia que nós sali for de Egipto. Vamos ver? Agora. Talvez que me avisava a mim, não tem nada de broma, se me broma me dá broma de Senhor. Posso matar Senhor está mostra a mim costa aqui então pensei, agora que me dá papi com autoridade. Me não está worry quem turta bingo kiko com ninguém bingo né? Para sabe que assim, para compreender que não tem a palavra. Olha aqui, no versículo 3, de número 33, aqui não está para pedir o resumo de viagem de Israel. Então, que está sabe, e não havia fora de Ramesés, tem a promeluna, que é a luna de Abib, a gente sabe de como é a promeluna agora aqui, que é a luna de março, vai que é abril, riba é de 15 dias de promeluna. Vamos ver? Que me diz, para comprovar agora para mim, bisabo de uma manhã. Então, esse dia seguinte, depois de Páscoa, é uma de Israel salibai, com toda confiança em vista de tour egípcio. Então, agora vamos ler aqui com o Brasil. Que me diz, é de dia 5, dia de luna de Abib, que está representando março, abril, na Asali, fora de, que me diz, Egito. Na começar a dar marcha para sair fora de Egito. E não é coisa suceder. Então, me digo bisabo, de com e promeluna, você não se quita usa calendário gregoriano. Calendário gregoriano está mostrando nós que promeluna estava em januário, de 12 de februário, de 3 de março. Nós é de 3 lunas, se que nós está março. Então, o que passa? Ora que o pueblo de Deus estava cautivo na Egipto, não estava usando outro tipo de agenda, que não estava a Egipto, não estava a outro tipo de agenda. Então, o que estava assim, não estava a chamar-se uma agenda civil. Então, de agenda civil, a área estava a começar, a área de existência estava a começar em setembro. Então, não tem a área civil. A área estava a começar em setembro, não estava a canabia riba. Então, está pensei, na Babilônia e na Egipto na Babilônia que não estava assim. Não estava a usar cada luna, não estava a usar 3 pastores.
Então, não estava dando é número 1, 2, 3, assim. E seguinte luna também 4, 5, 6. E de 3 luna também 7, 8, 9. Assim, não estava cana é ciclo. Te hora quando chega na 36, para complementar ano. Vou comandar 36, para complementar ano. Então, está começar de novo. Então, está llenando a bini 666, que é a origem de 666. O treino agora que está grita, está papa, está aqui, como você está marca de ende, Bíblia, está bisa. O tempo é hora com revelação, agora os que vi, Bíblia, agora os que vi, não tem papa. Vou comandar? So, papa, bem na existência, lá bisa, o governo papal em Roma a bini um governo 590 pico era bini na existência que me di ora o Bíblia ora os que vi tem assunto de papa ainda então ave nós turta grita nós tur não está pretender que não predicar que não é verdade que não carga mensagem não de três ángeles etc tur agora na América você tá papa tá representante agora uma bisaba acaba anticristo não tá papa tá entre outro papa pero anticristo não tá turendo não tá vai contra o mandamento de Deus vai obedecer nem pro me Juan não tá mira mesora anticristo tá turendo não tá vai contra Deus tá turendo não com awe tá bisabo com tá Cristo tá Deus tá é Cristo den revelação den Gênesis 1 então com tá papa de é mesmo Cristo den Juan 1 ele não tá bisabo com a Trindade tá é de terceira pessoa ele não aqui tur tá anticristo tá bisabo awe bota atender de minha boca então eu vou por cana bisa turendo não kurang arondi pasok asini tatame te ene na ita anticristo que mentur é lo qual não kuta papia contra di palavra de Deus kuta blasfemia a palavra de Deus ta anticristo pasok ta impossível o me bisa kuta Jesus mete Deus caminho Jesus te bisa vai ter um vai ser resultado eta bisa o resultado tá mais grande com ele ta pensei Jesus bisa tu reconhecimento pasok Deus a cria então junto com Jesus a cria ele então tá pensei Jesus pode bisar mas não bisar em Marcos 22 Marcos 12 o Jesus Senhor e Judí ele tá hasta Senhor de sábado tá pensei bisar que está mais Jesus Deus está mais grande que my Father is greater than I Jesus tá bisar tu reconhece então awe nossa sinta ganhando não e coi louco quando se tá imensa que brua ele não sua cabeça que tu vai então ele tá amém então opinam hasta vai conta de mim passou de mês me tá cai de minoria na terra seguro ando me tá contento me tá privilegiado como me tá cai de minoria aqui no mundo passou minoria aqui no mundo tá eta conta é remanente de Deus tá eta conta não é igreja tão grande, não é congregação não que tu pretende ir coisa, não é não que bini de estádio não grande de futebol, com beisebol etc tá grita, mana lá tá cantar aleluia, então não tá biba nada. Mas miremos a vida aqui, é coisa Senhor tá que me diz, boca não tá bata de coisa de Deus, hasta não Deus falso não, al final não Deus falso não nenhum para salvar não, passou uma tacina na chama Elias afo llama Elias a fo, pisa ko nan Dios tanta si tal, na bingko tur ng Dios tang. Elias ang laga na nga asunto, después la llama na Dios kuno sa silbi awi. Anto ina ng tura para kieto. Lese den promerei ng uno. Pata lese te o versículo 50 na iba po comprende, taki ko susode. Vamos ne? Anto Elias bisa nang dos costinseia po santa si ta Dios vos que sigue vos ta banco Dios si ta bal vos que sigue Balam sigue se cabal anto inana nan tura bi nota Dios tura bi sa mesmo coisa pero mata mira que passa ave nota nada estranho nota nada contrário ta mesmo coisa hasta pior anto yende nanku necessário ta cuia palavra de Deus não ta tu ise ave a trove ok lá não sigue anto ora ta papi ora na versículo 4 di Éxodo 10:13 ora curibe dia aqui de luna de abibo sota sali
e bota Santa Bai, que melhor é na comissão mover de 5 dias. Agora escute aqui. Agora tá para pedir tera de leite e mel na abundância, bota aí mira de com o Senhor, tá bem aqui. E tá bem 7 dias, você come pão sem zurdei. Agora você de com, não tá tendo comer pão sem zurdei. Me tá explicando, camina, bota mira, versículo 6 agora aqui. Bota 10 guarda, momento links. Então bota mira, me tá vai cubo na Éxodo 10:2. Ya? Éxodo 10:2. Então, versículo 33. É Éxodo, que dá para ver Éxodo, que é liberação. Então, que passa, e egípcio no versículo 33, e egípcio não, estava pura e pueblo, para não hacer e vai for de terra. Passou aqui na mais arriba, bota mira, com ora com a passa de plaga, não, Faraó é minha, não televisão, aqui não que é pueblo de Israel, aqui mais na Egipto. Então, ela manda su egípcio, não, pura pueblo, para não vai for de terra. Passou a tapa tapisa, nos turta vai morrer. Na biri para akuta Deus hopi grande, Moisés e su cru de Israel tapa tasiri. Ante ora kita so de kinanang, asina e pueblo koe nang mansa prome ku apone zurdei adem. E aí ba esa aqui tem nang komchi nang patramang. No, malesa ko ikens. Ito bisa siniki. Asina e pueblo akoe nang mansa prome ku apone zurdei adem. E aí ba esa aqui de nang komchi nang patramangsa marade nang panha nang riba nang schouder. Agora yun de Israel assim conforme a palavra de Moisés, passou na pidi egípcio na artículo nang de plata, artículo de ouro e panha. E Senhor aduna é pueblo gracia em vista de egípcio nang. Assim na kunang aduna nang petição, assim na a plunder e egípcio nang. Então, tiki masa bona 39 para bira e nang atrapang buscuchi sim surdeiko e mansa kunang abinkune for de Egipto. Passou a nota para ter surdeiko dentje como o egípcio na acore kunang for de Egipto e nang no por atarda mais. Ni nang no a preparar comida para o mês. Que me ora o egípcio nang acore kunang tating caminho, tating chance para drewa para trás. Pawake costa mo da bailaga, pawake carne nang, pawake idolatria nang, pawake costa dushi nang, kunang tawa ta tinta pasadin, anche kunang tawa ta esclavo. Nanda ting kasi view, bai, anto e koi apasa ku kasadi lot. Tapos e abira pila di santo, e la drewa pa trás, ora que anga na bisa na nanti ku bai awor. Anto lota bati bai, kasadi lota bira pila di santo. Pasoma e abira wa pa trás, e mira ki komita bailaga. Anto awi hope de nós humanos tá se econaqui. Nós tá mira verdade, pero nós tá wapa tá biti ko pai lagi koi, mimpo pai kune, mimpo conforme a mines, mami tu mes aqui. Não me irmão. Tá preciso botar em estudia pabo mês. Então ele bota compreender o que tá passando. Então ele tá preciso aqui nanang eta bisa 7 dias bom mês come pão sem zurdei. E ribe de 7 dias lo tem fiesta na Senhor. A homem te explica o versículo aqui também. E 7 dias de comer pão sem zurdei. Pão sem zurdei estava a significar que não tem nada adentro, um pão morto e tá. Jesus, não, meu irmão, ora com Jesus. Não apini, ela entrega a mês, não aclabe, não crucifique, ela drenta de tumba e na que de tumba na dere, riba sábado, Senhora sem nada, não. Senhor estava sem zurdei, pão morto, Senhor está de momento. E na come de Senhor, maneira Senhor está bisele de Juan 6, Juan 8, me vai seguro me bisabo. Juan, segundo me tá, sinta Juan 6 para 8. Então bisabo tete pão com a bafo de cielo, tá vendo? Porta assim nem bota guarde, vou me bisabo me tá Juan. Ai ai. Você me bisabo, meu irmão. Agora você pode dizer, em Juan 6 mesmo, né, mas bisabo. Jesus está bisando, se é pão de vida, se tem amém. Até tu dizer, em 51, Juan 6, 51 de bisabo, a mita é pão vivo,
que abaixo do céu. Se um ele come de pão aqui, ele viva para sempre. É pão que me dá para a vida do mundo, também carne. Que me aqui não, Senhora dona sua carne. Senhora vem em corpo humano, Senhora Jesus dona sua carne. Ela morre, ela queda dormir dentro e tumba. Então, riba 4 dias e 7 dias. Ela morre, ela queda 3 dias morto. Riba sábado, tem nada papel aqui. E de 7 dias, aqui, que sabe, mais. 7 dias, você se come pão sem zurde. E riba é de 7 dias, não tem uma festa na Senhor. Passou uma festa e Jesus a mostra não, o Jesus a dormir dentro da tumba e como um pão sem zurde, um pão morto, um pão que oferece sua carne viva para a humanidade. Esse aqui é o versículo que quero mostrar a nós. Vamos ler a obra clara, de feito tempo que você estuda. Pisami que vai com nunca da igreja, não way, quando aí. Vamos ler você não está hora e pisabe com aí. Então hora de pisabo, mestre come pão sem zurde durante de 7 dias não. E nada que tem zurde adem não mais guardo mirar cerca bo. Tampouco zurde não mais guardo mirar cerca bo de ter bo território. Bota mira agora que como que mendi cubo de março de Abib. É dia 5 de Abib, é 5 de Adar, Nissan aqui, de com para sombra, ora que o Senhor a saca o pueblo aqui, Senhor a duna na instrução aqui. E Éxodo aqui, tá para liberação, então para ele de 2 dias, mas vai ler essa hora de número não, festa de Páscoa e o ave nós tá bom para quando Páscoa de nascimento, o que é coisa aí? É Páscoa aqui estava a conta. É Páscoa aqui estava a significar, riba de 2 dias na mesa da guarda, que estava a Passover, de vida biel para vida novo. Sali for de aia civil e drenta é aia eclesiástico que está começar março. É aia de Deus, o Deus a começar a contar. E não é costa cinta. É aia bio civil, mas ela morre. É aia que não está a pretender que está começando em setembro. Então é aia eclesiástico a começar a hora de março. Que estava é aia que Deus realmente a começar a contar. Agora está pensando, agora vou a calendário hebreu para mirar 5, 7, 8, 1. Nós não está contando para chegar de 6.000 anos, então passando aqui, o mundo chega na sua final. Então ele não está vindo, está guiando em dia, fecha, luna, que Deus está vindo. Wapa bonfire. Wapa bonfire. Não conta dia, não. Conta Deus de movida. Mas como é? Então, tá pensei, eigenlijk se bom mira bom, nós nós portasse aí de março, está meta assim aí. Pero coincidência, o pior tá custa usa como coincidência, tem coincidência, pero qual é que tá coincidência? A minha nasce de março, então, me de 2 nascimento, me Passover, me Páscoa, tava dia 1 de abril. Tem fecha este dia que a entregar a minha vida na Cristo. Que me diz, mas Passover, mas nasce de março, então, me Páscoa resulta de abril. Dia 1 a minha Passover. Mas Passover de la man corai, passador de la man corai, Senhor, abre la man corai, então, man arona passador de então, e não me caminhata com o Senhor a começar. Mas mira com minha vida, mas realizar com minha vida, me está escondido com Cristo, meu irmão, Cristo, meu Salvador, meu Rei, em Deus. E não é. Mas como é? Colossenses não, descer. Então, aí, para você compreender o que está passando agora. Então, aí, ora com esta papi que não tem que estar pensando. E dia aí, vamos se conta por um homem, pisando para motivo de lo que Senhora hace para mim, dia que a sair fora de Egipto. Essa aqui, me passei para meu primogênito, que também tem meu nome, Aronjo. Me passei para meu nome,
que te prometi me não sei que tá me homem que tá me primogênito mas passei pe também compreender então me digo bisago que não também a entregar na vida tem 9 de abril se comigo que me di aí depois na entregar na vida 9 de abril também não também passa over tem abril vai compreender que me di costa aqui a princípio o nosso tem que parar duro e bater tu tem que pensar não para colega do can não meu irmão não acaba o can salvação tá pediu de uma então agora essa aqui costa com o bibiano está tende nosso humano tudo tá bem isso com ele vamos te mostrar algo e essa aqui lo sirve como um señal para arriba bo man e como um recordatório arriba bo frente para a lei do Senhor tá dentro boca para sobra com um man poderoso Senhor sacabo fora de Egipto percebi anha para anha na seu tempo estipular por mestre guarda e ordenança aqui. Agora que você lê essa coisa aqui, você vai um rato cubo de Revelação 7. Para a beleza agora come versículo 9 e essa aqui nos serve como um señal para arriba o man e como um recordatório arriba o frente. Você com señal um señal da maneira lá que bisa agora que me tá beisa com o live. Então de repente minha bateria tá começa a mostrar-me que minha bateria tá bem, meu telefone tá bem paga para somar minha bateria porcentagem vai muito bom. Essa aqui tá um señal para mim que se eu me tenho que meu telefone pega adaptar pega um charger conectar um charger para seguir na live. Essa é uma opção, de duas opções, para seguir para a que o telefone vai morrer. Mas é um sinal para mim que algo vai suceder. Então, desse mais, eu estava riba Zoom com um grupo que está estudando na América, segundo na Illinois. Então, não estava avisa que o orbo que é a palavra sinal aqui, marca e sello. Nanto três significa mesmo coisa em hebreu e também na grego. Então, é romano com um par de coisas, também vai com me põe um para bom querer, para bom mira que me hora me está estudando com não. Me quer mostrar certo aqui. Ok, vamos lá, me vai com dinheiro, certo não, não sei. Agora me vai aqui não. Não sei tampouco. Para demonstrar, pessoal, mas me gusta. O pita bom para nós tem costa aqui. Que essa tá aqui dentro. Me manda para essa ali agora aqui com. Não sei. Me vai mostrar algo. Me vai mostrar algo aqui não. Wak bom que me mostrar. Vamos querer também tá papia. Waka kinanang sign, seal, and mark in Greek. Então, nada do nabo, ora vai busca de concordância, não? Nada vai do nabo é mesmo coisa. Onde essa aqui está na grego, então, aqui nana está na hebreu. Esse é o qual que não saca fogo. Pero a trove, não está sacando coisa aqui, fora de tipo de book na aqui, que está book não kawaru skibi de tempo que nós está bibading. Então, você que buki na aqui, não turting não colang com na clock. Então, mim ora vai wa que coisa que bom, vai reparar que em verdade não está clock tampoco. Só señal, um señal, é também babu na marca. Então, é marca também babu no seio. Assim é tá. Bom, que me di um señal também babu na marca. Se é señal tá bom, esta marca para boco, me dá ok, que me passou uma sininca, agora que um charger que me ensina, telefone tá bem barra, me mira lá começa a flash, me entra me tá papiando, minca é charger, que tá assim, ante tá marca com rei, me tá mira riba com meu telefone, começa a carga, que me posso seguir tra.
Então, kita passa, ora acaba e marca o sello de Samsung Galaxy também. Que mendi, tem o caso aqui, bota mira e sabe, essa aqui serve como um sinal para arriba para man. De como? Man, está representar obra. Então, como um recordatório arriba para frente, para a lei do Senhor está dentro boca. Ora está para recordatório arriba para frente, esta bisa nós mente de Cristo. Agora, waka trobe ma bisa ba mi tabay den Revelação kubo, waki ta soso de aqui. Revelação 7. E na não está. Ya. Revelação 7. Waki ta bisa nós aqui. Versículo 3. No hace daño, que me ángel ta bisa na. No hace daño na etera, só está aguantando e 4 vientos. No hace daño na etera, ni na elamang, ni na epalo nang te ora conosco acaba de ceia e servidor de nos Deus na nang frente. Seio abina frente. Seio não estava da sabat. Seio estava da frente, que mende e mente de Cristo, é ciência de Cristo. Aqui na tem Êxodo para pedir lei, já? É coisa nessa de nos mente. Tá pensando que sabe até paciência de santo não. Então guarda o mandamento de Deus e fé de Jesus. É coisa nessa de nos mente. Então o que passa? Tem o mandamento não? Botem mandamento número 4. Tem mandamento número 4, está mostrado o sello do Senhor, também tem. Mas não está o sábado, o sello do Senhor. Então, coisa aí, nós também estamos espantando com ele, ganhando coisas que não é verdade. Então, a Bíblia está explicando bem claro. Está pisando aqui no versículo 3, não há dano na terra, nem na elamang, nem na epalo, ante hora que nós acaba de ceia e servidor de nos Deus na frente. Ante hora aí, me vai com na Revelação 10:3. Revelação 10:3, não, opiende para usar Revelação 10:3, pero não, tem Revelação 10:4 também, tem Revelação 10:5, tem Revelação 10:6, tem Revelação 1, 2, 3, 4, e como que tu vai estar na 10:3? Personal que provado, com o qual me bisa hora, com guarda para pedir 666, eta para pedir número de um ende, eta 6 automaticamente para não tapar. Vamos né? É coisa que mostrava. Pero, não sabe coisa. Nós que mostrava aqui na que bisava na 16 e 17. E eta assim, com natur, chiquito e grande, rico e pobre, livre e escravo, marca ta hora do nana nang mandrechi, o que vai ser de man, obra nang, ofta nang frente aqui dentro. E com nenhum ende não por comprar, nem vender, com exceção de esum, que tem a marca, o número de bestia, of o número de seu nome. Então, o que me digo nós aqui na hora da papinana, que tem a marca, simplesmente tá ene não puta desobedecer Deus. Tem duas marcas, tem a ceia de Deus e a ceia de inimigo. Então, a marca de Deus aí, já, a marca de Deus, é só não tem o nome de Deus, o nome de Senhor viva na frente. Então, a marca de inimigo, da Trindade. A gente sabe bom claro. Bom, então agora está seguindo a ceia é marca. Então, o nome de bestia, não sabe o nome de bestia, é inimigo. Então, não usa de com, seu número 666 é nome, que está seu nome, nome, então, é número, tá número de um ende. Então, está para pedir, que mais aqui? Sim, que não me dá. É nome de bestia. Você aqui está o nome de bestia, blasfêmia, é coisa de nome. Então, pensei, é a Trindade. Nome é da blasfêmia, esse é tudo coisa. Vamos ver? Então, aqui nós estamos lendo Revelação 10:3, versículo 16 e 17, para compreender. Vamos ver? Então, agora, finalmente, vamos mirar agora na Revelação 10:4, tem de agora. Versículo 1, e mi awak, está para pequenar de 144.000. El Amchi e 144.000.
e mi awak. E ata el lanchi tava parar riba Sion. E junto com ele 144 mil na que tava tem seu número e o número de sua tata que na frente. A ver na que também me sabe, mas era que me digo, era que me sabe, não, tá Jesus pensa Deus. Que daí me sabe, que tem número, seu número de el lanchi e número de sua tata que na frente. Mas claro, no canto um gallo. Abo dice que quiere lo que vota quiere. A mí, ananse de Marte, ananse de Abib. Então, ma Passover tem Abib também. Passou mas está começando dia 5 de Abib. Então, vai seguir, vai acabar de ongeveer dia 5 de abril, né? Que é de temporada. Miami Liberação, então uma Passover de Abib, luna de março, abril. O bom Deus bendicionar-nos cada um a ver, o dia que nós compreender coisa que bom, então nós não stop de seguir burdugar, nós não stop de ganhar, nós não stop de papiar verdade com nota verdade, nós não stop de papiar coisa com nota bíblico, então mostra em gente não fala isso não está na predicar o caminho aí. Kita pretender que nanti é verdade, que não se sabe, mas o mananta bom tá na broma, com o espírito de profecia, pero tem é parte que tá combinando. Mas como é? Tá obviamente nós agradecemos um dia mais, conosco para compreender de como nós estamos sendo excitados para a luna de março aqui. Agora que nós sabemos compreender que tem a luna de Abib, é promessa luna de Abib é de dia 5 dias, é patriarca não. O pueblo sali for de Egipto. Então, na mesa da Passover, para compreender que está Jesus, estava de pão sem surdeje, com a drume de tumba e a celebrar o sábado do Senhor. Danke, Senhor, que nós sabemos compreender isso aqui. Algo que nós sabemos é o começamento que nós dentro da igreja, mas que o Senhor abre bem clara nós isso aqui, para sobra nós está vivendo a palavra a pé da letra. Lá nos queda arriba por princípio, cuida nos um primogênito, cuida a família, tu na instrução, para ser que também por cada um de nós chega na terra de Canaã celestial. Por isso aqui nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez se me começava mais tranquilo. Dicen por ahí que loco me volví, porque siempre hablo de Dios, de la salvación, que yo no soy el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman de loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, formado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, pero me importa loco para morir para Cristo, mi amor. Viva para Cristo, morir para Cristo, para ganhar-se para cada um de nós. Bom Deus bendicionar cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.